Na verdade, não são questões da OAB, são questões para a OAB. Eu procurei pegar questões que foram cobradas em outros concursos para advocacia, para procuradores, uma vez que as questões da OAB, a maioria das pessoas já resolveram. Então, nós vamos tentar aqui resolver com o entendimento de outras bancas. Deixa eu compartilhar. Vamos lá. Primeira questão que nós vamos resolver hoje, ela foi cobrada no concurso de procurador jurídico lá do Mato Grosso. A pergunta dizia o seguinte: segundo a CLT, na Justiça do Trabalho, são admissíveis os seguintes recursos. Nós estudamos os recursos, fizemos modelos de peças relacionadas aos recursos, mas nós temos que saber que quais são os recursos que estão previstos na CLT. Tem um que não está na resposta. Nós temos agravo retido, agravo de instrumento, agravo interno e agravo regimental. Observe que o examinador ele tenta confundir o candidato mencionando tudo a palavra agravo. E agravo regimental e agravo interno, ele tem a mesma finalidade. Agravo regimental que está previsto no regimento interno, agravo interno lá do tribunal. O agravo de instrumento nós conhecemos também, nós verificamos ele nas nossas aulas, mas nós não vimos o agravo retido. Não é cabível na Justiça do Trabalho agravo retido. Não existe mais o agravo retido. E o que nós podemos completar aqui? O agravo de instrumento é quando a gente interpõe para fazer com que o tribunal analise o não conhecimento do recurso. Então, imagine que você tem interposto um recurso ordinário na primeira instância e o juiz da vara fala que ele não vai receber o seu recurso. Aí você interpõe o agravo de instrumento, no caso de trancamento do seu recurso, para que o seu recurso suba para o tribunal. Agora, e o que é o agravo retido? Agravo retido, ele existia antigamente. O que você fazia era uma espécie de protestos na audiência, que serviria como tal, mas o agravo regimental é quando você interpõe um recurso e o tribunal, através do relator, ele não conhece o seu recurso. Quando ele não conhece o seu recurso, você pode interpor o agravo, que aí nós denominamos de agravo regimental ou agravo interno. Então, agravo de instrumento, quando o juiz não recebe o seu recurso. E o agravo interno ou regimental? Quando o relator lá do tribunal não conhece seu recurso. Observe que o juiz da vara, ele não vai receber o seu recurso se não estiverem presentes os pressupostos de admissibilidade. E o tribunal também não vai conhecer também se não estiverem presentes os pressupostos de admissibilidade. Lembrando aqui que eu estou vendo que o Vinícius está presente na aula, e ele, como ele vai fazer processo civil, tem que ter a ideia que, no caso do processo civil, não existe mais esse juízo de admissibilidade. Você interpõe o agravo de instrumento, no caso de uma decisão interlocutória, você interpõe diretamente lá no tribunal. E, no prazo de 3 dias, você deve comunicar ao juiz da vara, porque você interpôs uma decisão interlocutória do juiz da vara. Você vai ter 3 dias para juntar nos autos que ficaram aqui, para que o juiz possa retratar ou não daquela decisão. Então, nós temos que a primeira resposta, então, agravo interno, agravo regimental, é lá no tribunal. Agravo de instrumento, ele é aqui na primeira instância. Então, essa aqui seria a primeira resposta que nós teríamos, que seria a resposta errada. Nós temos, então, a letra A, gabarito, letra A. Não temos agravo retido. A segunda questão de hoje, lá de procurador do município do Amazonas, lá de Manaus, vai dizer o seguinte: julgue o próximo item à luz da jurisprudência do TST acerca dos recursos na Justiça do Trabalho. Do recurso da Justiça do Trabalho, da liquidação
e da execução no processo do trabalho. Então, nós temos que analisar com base na jurisprudência. Quanto a questões que falam de jurisprudência, geralmente nós vamos encontrar isso aí em uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho. E é importante você ter em mente essa situação, porque quando a OAB ela cobra questões relacionadas à jurisprudência, que ela cita jurisprudência, geralmente são questões que são cobradas nas próprias súmulas. E pode acontecer também dela cobrar alguma decisão de algum informativo. Então, nós temos que, nos casos de decisões desfavoráveis aos entes públicos proferidas em precatório, não caberá remessa necessária. Aí nós temos que falar o que é essa remessa necessária. Algumas decisões no tribunal, quando ultrapassam um determinado valor e quando é contra o município, contra a administração pública direta, o juiz deve remeter aquela decisão, quando ela é desfavorável ao ente público, ele remete essa decisão ao tribunal. Isso significa que ele está submetendo, mesmo que as partes não recorram, o juiz tem que remeter os autos ao tribunal para que seja feita uma nova análise. Nós temos aí o que se denomina de remessa necessária. Agora, aqui nós temos questão de precatório. Precatório é quando a administração pública ela foi ajuizada uma ação contra ela, ela perdeu e ela tem que pagar. O juiz não vai poder determinar a penhora dos bens da administração pública direta, como no município, não vai poder penhorar os bens. É feito um precatório. E o precatório tem previsão na Constituição Federal, lá no artigo 100, tem uma ordem para que possa ser efetuado o pagamento, e o entendimento é que esse precatório, ele nada mais é do que uma questão administrativa. Então, o precatório, podemos até anotar, o precatório tem natureza administrativa. E, por isso, não se aplica a remessa necessária em caso de decisão judicial desfavorável a ente público. Então, isso aí tem previsão numa súmula. Na verdade, é uma orientação jurisprudencial número 8 do Pleno, do Tribunal Pleno do Tribunal Superior do Trabalho. Orientação jurisprudencial número 8 do Pleno. Precatório tem natureza administrativa. Então, nesse caso, não será, mesmo que a decisão seja proferida de forma desfavorável ao ente público, não caberá a remessa necessária. Não será remetido para o tribunal. Correto? A outra questão de hoje, vamos lá, cobrada no procurador no município também da Prefeitura de Manaus, julgue o próximo item à luz da jurisprudência do TST. Quando fala jurisprudência, já disse a vocês, com certeza nós teremos aí uma súmula tratando desse assunto. E aí vem lá. A decisão judicial proferida em dissídio individual que condenar o poder público com base no entendimento coincidente com orientação firmada no âmbito administrativo e emitida pelo próprio ente público por meio de parecer vinculante, não se sujeitará ao duplo grau de jurisdição. Professor, não entendi nada dessa questão. Não entendi. Para que você possa entender, você tem que ver o seguinte, está falando aqui novamente do reexame necessário. Eu tenho uma decisão judicial em um dissídio individual que condenou o poder público. E aí está questionando, com base no entendimento coincidente com orientação firmada no âmbito administrativo e emitida pelo próprio ente público, por meio de parecer vinculante, não se sujeitará ao duplo grau de jurisdição. Ou seja, está aqui mencionando também a questão do reexame necessário. Duplo grau de jurisdição, quando você submete aquele processo à segunda instância. Para que a gente pudesse encontrar
nós teríamos que localizar no índice remissivo da CLT e buscar a palavra reexame necessário. Deixa eu abrir aqui. O TST aqui, tá vendo aqui? Tribunal Superior. Então, nós temos aqui o Tribunal Superior do Trabalho. Eu teria que procurar reexame necessário e falou ente da administração pública. Se eu tenho ente da administração pública, pode aparecer também no índice remissivo a palavra fazenda pública. Eu vou procurar aqui reexame necessário. Vamos ver o que nós vamos encontrar. Ah lá, busquei a palavra-chave reexame necessário e eu achei a súmula 303. Se você localizar também no seu índice remissivo da sua CLT, verifica aí agora se você encontra essa palavra reexame necessário e se você encontra a súmula 303. Se você não encontrar no seu índice remissivo esta súmula, você vai colocar em reexame necessário S.303 a caneta. Professor, posso fazer isso para a segunda fase? Pode, é permitido e consta no edital da prova da OAB. Quando nós temos aqui reexame necessário, olha o que diz aqui. Em dissídio individual, está sujeita ao reexame necessário, mesmo na vigência da Constituição Federal de 88, decisão contrária à fazenda pública. Então, é obrigado o reexame necessário das decisões que são contrárias à fazenda pública. Exceção, salvo quando a condenação não ultrapassar o correspondente a 1.000 salários mínimos para a União. Então, imagine que foi uma ação trabalhista contra a União e houve a condenação de 900 salários mínimos. Se não ultrapassou os 1.000, não vai haver o exame necessário. A mesma forma, tanto a União, né, quanto as autarquias, fundações de direito público. Atenção que não entra aqui empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, eu tenho a administração pública direta, a União, temos as fundações e as autarquias. 500 salários mínimos para os estados e o Distrito Federal, e também, respectivamente, as autarquias e as fundações de direito público. E para os municípios, 100 salários mínimos. Também não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a decisão fundada em súmula ou orientação jurisprudencial do TST, acordo proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Tribunal Superior do Trabalho em julgamento de recursos repetitivos e entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Temos também aqui o entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo. Então, quer dizer, nós vamos encontrar nessa súmula de reexame necessário, você que vai fazer a prova de segunda fase, e caiu alguma questão de reexame necessário, você tem que verificar no seu índice remissivo aí agora se você encontra esta súmula, que é de suma importância para você poder responder uma questão. Então, nós vimos aqui no inciso 2, aqui, nós vamos encontrar a nossa resposta. Olha aqui, ó, entendimento coincidente. Então, nós temos, também não se sujeita ao duplo grau de jurisdição a decisão fundada em entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. E olha o que diz aqui. A decisão judicial proferida em dissídio individual que condenar o poder público com base no... vou até copiar, copiei lá, vamos ver se está igual. Ctrl V. Entendimento, olha lá, coincidente com orientação firmada no âmbito administrativo e emitida pelo próprio ente público. Por meio de parecer vinculante, não se sujeitará ao duplo grau de jurisdição. Correto. Então, nós temos aqui a afirmativa correta. É o que diz a súmula 303. Então, a resposta para responder essa questão, nós teríamos que ter o conhecimento da súmula 303 do TST. Aí você fala assim, professor, ir para a primeira fase, então?
pode cobrar uma questão na primeira fase sobre reexame necessário. E o que é necessário, então, fazer? É necessário fazer a leitura dessa súmula sobre reexame necessário, para que você possa, com isso, fixar esses pontos. E aí você vai saber quando que tem recurso e quando não tem reexame, né? Reexame necessário não é nenhuma forma de recurso, porque alguns vão falar que não é recurso do juiz, o juiz não recorre. Tendo em vista que o recurso, uma das características é a voluntariedade, e aqui não há voluntariedade. Querendo ou não querendo, o juiz vai remeter para o tribunal. Mesmo que o procurador da União, ou dos estados, ou do município não recorram, vai encaminhar para o tribunal. Então, a resposta referente aqui à súmula 303. Marca sua CLT, caso você não tenha ela nesse índice remissivo. Outra questão, também de procurador no município de Manaus, nós vamos verificar aqui. Cadê aqui? A decisão judicial. Isso aqui parece que é a mesma questão. Indicídio individual. É a mesma questão, copiei 2 vezes. Ó, vamos eliminar isso aqui. Aí nós temos então a outra aqui. A parte que interpuser recurso não precisará provar a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal, por ser este um fato notório. Ó, imagine que é feriado na cidade de Guaxupé, feriado municipal, e você, o 8º dia, deu no feriado. Então, prorroga-se para o 1º dia útil, que vai contar o outro dia. Você interpõe o recurso de forma correta. Ao chegar no tribunal, o tribunal não vai conhecer do seu recurso. E por que ele não vai conhecer? Porque o tribunal não tem a obrigação de saber se é feriado local ou não. Então, nós temos feriados, feriado local, prorrogação de prazo, comprovação de necessidade. Nós temos lá no índice remissivo. Vamos pegar aqui a súmula 385, eu já vou direto nela, que diz: feriado local ou feriado forense, ausência de expediente, prazo recursal. Então, ausência, não teve expediente no dia. Morreu alguém da vara, aí fechou a vara. O juiz baixa a portaria e fechou. Então, incumbe a quem demonstrar isso? Incumbe a parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal, conforme artigo 1003, parágrafo 6º do CPC. No caso de o recorrente alegar a existência de feriado local e não o comprovar, no momento da interposição do recurso, cumpre, olha só que interessante, cumpre ao relator conceder prazo de 5 dias para que seja sanado o vício. Então, você alegou que foi feriado e você interpôs depois. Mas você não juntou nenhuma prova, um documento, uma declaração do município falando que é feriado municipal, uma prova do jornal, você não juntou nada. O relator ainda vai te dar o prazo de 5 dias para que você sane esse vício, que é comprovar que é feriado. Então, aqui na resposta, a parte que interpuser recurso não precisará provar a existência de feriado? Errado. Por que está errado? Porque de acordo com a súmula 385 do TST, incumbe à parte o ônus de provar, quando da interposição do recurso, a existência de feriado local que autorize a prorrogação do prazo recursal. Aí você poderia citar até o artigo 1003, parágrafo 6º do CPC. Observe que se aqui fosse uma questão subjetiva, era assim que você iria fundamentar. Se fosse objetiva, você ia marcar a opção correta com base no que você
entendeu aqui. Então, nós temos aí outra questão. Vamos para outra questão, agora, prova de Andradas, Prefeitura de Andradas para o cargo de advogado. Segundo estabelece a consolidação das leis do trabalho, analise as assertivas abaixo e responda. Admite-se o exercício do jus postulante nas causas de rito sumaríssimo, mas não nas causas de rito ordinário em que figurar a fazenda pública como reclamada. Ó, o que nós lembramos lá do jus postulante? O jus postulante é o direito que a parte tem o direito de propor a ação independentemente de advogado. E nós temos uma súmula que trata sobre esse assunto, que é a súmula 425 do TST. Olha lá, a súmula 425, jus postulante na Justiça do Trabalho, sempre verificando na sua CLT se você está encontrando de forma fácil as palavras-chave. O jus postulante das partes estabelecidas no artigo 791 da CLT limita-se às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho, não alcançando a ação rescisória, a ação cautelar, o mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho. Então, nós temos aqui a súmula 425. Agora, a questão é, eu posso ajuizar o juiz postulante nas causas do rito sumaríssimo, mas não posso utilizar o juiz postulante contra a fazenda pública? Errado, que não temos essa vedação, não existe essa vedação na súmula. Inclusive, o artigo que vai tratar sobre ajuizar ações, né, independentemente, não tem, fala que é até final. Nós tivemos essa súmula 425 para limitar. Então, esta afirmativa 1 está errado. E aí, quando cai uma questão desse tipo, se você já sabe que a afirmativa 1 está errada, nós já sabemos que essa questão aqui já está errada. Aí nós já podemos analisar e ganhar tempo. Quando você faz um concurso que cobre a maioria das questões desse tipo, você já ganha tempo. Olha, essa daqui você já elimina, nós eliminaríamos essa daqui. Eliminaríamos a letra B, porque também tem a A1, e eliminaríamos a letra D. Observe que, com apenas a análise de uma questão, nós conseguimos identificar já a resposta. É a letra C. 2, porque todos têm A1. Se a A1 está errada, e aí o aluno às vezes fala assim, nossa, a A1 apareceu em todas. Nossa, se apareceu em todas, ela está certa. E aí cai do cavalo. Em uma ação trabalhista com o valor da causa de R$5.000, promovida por João Jurandir, empregado público seletista, contra o município M, será possível ouvir até 6 testemunhas, ou seja, 3 para cada uma das partes. Aí também é interessante a observação. Nós temos lá na CLT que o rito ordinário é acima de 40 salários mínimos, e onde eu tenho 3 testemunhas, e o rito sumaríssimo é menos de 40 salários mínimos, né? Até 40 salários mínimos, né? Igual, e eu posso usar até 2 testemunhas. Mas atenção para você não errar. Artigo 852-A da CLT. Vou pegar aqui o artigo 852-A da CLT. Olha o que diz esse artigo. Os dissídios individuais, cujo valor não exceda 40 vezes o salário mínimo vigente na data do julgamento da reclamação, ficam submetidos ao rito sumaríssimo. Parágrafo único. Estão excluídos do procedimento sumaríssimo as demandas em que a parte a administração pública direta, União, Estados, Distrito Federal e municípios, autarquias e fundações. Sociedade de economia mista não entra, empresa pública aqui não entra. Então, nesse caso, eu não posso ajuizar uma ação contra o município, mesmo que seja menos de 40 salários mínimos,
Pelo rito sumaríssimo. Você tem que ajuizar pelo rito ordinário. E se é pelo rito ordinário, embora a ação seja de R$5.000, eu posso utilizar 3 testemunhas para cada parte. Não confundir aqui também, que tem aluno que erraria, falar 6 testemunhas. Não, o professor falou que 6 testemunhas só para inquérito para apuração de falta grave. É para cada parte. Então, no inquérito para apuração de falta grave, você pode ouvir 12 testemunhas. 6 para uma parte, 6 para outra parte. De repente, pode ser até 18 testemunhas. 6 para o reclamante, 6 para a primeira reclamada, 6 para a segunda reclamada. Então, fica a dica desse ponto. Aqui, como a ação é contra o município, eu poderia sim. Então, a número 2 está correta. Então, eles fizeram de uma forma para tentar confundir o candidato. E a 2 está correta, então a 3 nós já sabemos que está errada. É inadmissível prova pericial nas ações do rito sumaríssimo. Totalmente errada a 3, né? Porque no rito sumaríssimo, admite-se sim prova pericial. É diferente aqui lá do juizado especial de pequenas causas. Você não pode confundir com essa situação. Das decisões interlocutórias proferidas nas ações trabalhistas de rito ordinário, caberá agravo de instrumento? Errado. Decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho são irrecorríveis de imediato. Você pode recorrer lá no recurso, mas de imediato não. Você não interpõe agravo de instrumento das decisões interlocutórias na Justiça do Trabalho. O agravo de instrumento tem como finalidade destrancar o recurso. Então, das assertivas aqui, marcamos todas essas que estão erradas. Fica a resposta correta, a número 2, letra C. Seria a nossa resposta. Viu tanto de coisa, tanto de informações que a gente conseguiu absorver de uma questão?